Olá, boa tarde a todos. Vamos começar a nossa sessão. Bem-vindos a mais um webinar F3M com o tema Ecossistema MPDS, Soluções de Gestão e Monitorização de Feridas. Esta solução é uma solução que tem despertado bastante interesse no mercado, portanto, em várias organizações, na classe médica. É uma solução que recentemente, pela sua inovação, esteve na edição Portugal Mais Competitivo da SIC Notícias, no qual o foco foi o MPDS UMS, a solução mobile da F3M, desenhada para agilizar e realizar tarefas de captação, identificação, caracterização e acompanhamento de úlceras, depressão e outras feridas. Portanto, é uma solução que, como se costuma dizer, está nas bocas do mundo neste momento, portanto, e que, de certa forma, tentamos fazer chegar a todo lado. Vai estar connosco, e neste momento já estão a vê-lo, o meu caríssimo colega Pedro Salgado, portanto, que vai ser o orador desta sessão, quem vai fazer a apresentação. O Pedro Salgado, acho que muita gente que está aqui a participar já o conhece, portanto, que é o gestor da área de negócio da área da saúde e que acompanha diariamente e diretamente todos os nossos clientes nesta área, que é a área da saúde. Tem uma vasta experiência também nesta área, obviamente. Portanto, desejo a todos uma boa sessão e neste momento passo a palavra ao meu colega Pedro Salgado e mais à frente depois voltaremos a falar. Então, muito boa tarde a todos. Como o Eduardo falou há pouco, hoje vamos falar aqui um bocadinho do ecossistema de aplicações MPDS, uma solução, como o meu colega disse bem, pensada e desenhada para a monitorização de feridas, uma solução que tem um cariz científico associado e que vamos falar aqui um bocadinho sobre ele. Vamos falar sobre a aplicação atual, sobre também o futuro da aplicação e falar aqui um bocadinho o que é constituído este ecossistema. Então, esta solução, MPDS, vem um bocadinho na linha daquilo que a F3M está a procurar nesta fase das novas soluções que está a levar ao mercado, muito focadas naquilo que é as tarefas do profissional de saúde. Uma das áreas de intervenção que foi detectada durante os nossos estudos é que realmente esta questão da monitorização de feridas era uma das áreas que tinha um déficit muito grande em termos de registros, porque nunca existia tempo para fazer este tipo de registro, daí a aposta também um bocadinho neste tipo de soluções. Este ecossistema é aqui constituído atualmente por 3 aplicações. A mais conhecida, o MPDS Wounds, que é uma ferramenta de monitorização que é utilizada no smartphone para captar imagens e caracterizar essas mesmas imagens. E depois temos mais 2 soluções que vamos falar hoje também. A Second Opinion, que é uma solução que permite, de uma forma muito simples, trocar mensagens entre colegas que estão a acompanhar o mesmo caso. E o MPDS Web, que é a solução que depois ajuda a quem está na gestão a monitorizar o que é que vai acontecendo na plataforma. E não só quem está na gestão, também mais uma vez o profissional de saúde médico, por exemplo, que está no seu escritório e quer consultar e monitorizar dentro do processo clínico quais são os dados dos seus utentes e qual a evolução relativamente às feridas. A F3M foi desafiada a trabalhar estes problemas que identificamos na altura em que decidimos avançar com este projeto. Foi um desafio lançado em conjunto com a Fraunhofer, que é um instituto de investigação alemão, que de alguma forma nos ajudou a responder e tentar resolver estes problemas. Nós detectámos vários problemas neste setor, uma falta de sistemas centralizados que permitissem ter as imagens todas no mesmo sítio e agregadas a um processo clínico. Percebemos que existe uma baixa maturidade das soluções ML, ou seja, existem muitas soluções mobile para fazer N tarefas, mesmo para a própria monitorização de feridas, mas que depois não têm qualquer interoperabilidade com os sistemas que estão dentro das unidades. E a questão da partilha de informação, essencialmente, está muito em falta e é uma das necessidades que nós detectamos durante o levantamento deste projeto. Também estudamos um bocadinho qual é que era o peso das feridas nas unidades de saúde, porque de alguma forma para nós F3M conhecíamos este problema, porque estávamos muito presentes nas unidades de cuidados continuados, nos lares, e tínhamos noção que isto era um problema grave, mas na verdade, se formos olhar a dados mundiais que existem relativamente às feridas, há evidências claras que isto é um problema em crescimento, muito devido ao envelhecimento da população, que cada vez tem mais feridas crónicas e este tipo de problemas. Mesmo o aumento das doenças crónicas aumenta também a necessidade de ter este tipo de ferramentas para fazer a monitorização e agilizar os processos e, de alguma forma, também ajudar as instituições a otimizar os custos que têm neste tipo de monitorização. Depois também o aumento dos procedimentos clínicos, que cada vez existem mais, no caso, por exemplo, da ferida cirúrgica, também cada vez mais importante perceber a monitorização e acompanhar o tratamento desta tipologia de feridas.
Então, o MPDS, assim, em termos gerais, as suas grandes mais-valias que nós levamos ao mercado com a solução que vamos mostrar a seguir, de alguma forma ela foi validada por profissionais de saúde, que nós tivemos N instituições a trabalhar connosco na validação deste produto, como por exemplo a APT Feridas. Tivemos, por exemplo, instituições clientes F3M, como a BPG de Gouveia, por exemplo, sei lá, a própria Fraunhofer, o próprio São João no Porto esteve connosco no projeto do MPDS, numa vertente um bocadinho diferente, mas tivemos aqui N instituições a ajudar a recolher imagens e a ajudar-nos a validar o fluxo e a funcionalidade da nossa solução. Depois, nós o que é que implementamos nesta solução? Ela consegue então fazer a captura automática de imagens. Além da captura automática, vamos perceber que ela tem aqui mais uma série de soluções que ajuda aqui na otimização deste processo. A partilha instantânea de informação, que já falámos um bocadinho sobre isto, e a rapidez na caracterização. E agora aqui outro indicador bastante importante que nós também já vamos percebendo com a utilização do nosso produto, é os próprios indicadores que ele vai gerando para a gestão e que já vamos falar também um bocadinho sobre eles. As aplicações que estão atualmente estão aqui de alguma forma representadas. Temos desde o MPDS 1 nas duas versões, Android e iOS, ou seja, a ferramenta de monitorização. A Second Opinion também está nas duas versões e o MPDS, que é então uma solução para desktop e para ser usada no nosso PC. Relativamente ao MPDS 1, detalhando aqui um bocadinho mais o que é que a solução tem e depois vamos ter a oportunidade de ver em funcionamento a aplicação logo depois desta pequena apresentação. Ela permite-nos então ter a lista dos pacientes, os pacientes que estão com ferida em aberto ou os pacientes que nós precisamos de iniciar uma nova monitorização, caracterizar a própria ferida, visualizar graficamente a evolução da própria ferida. Hoje vamos perceber que, de acordo com os dados que vamos lançando, eles têm uma apresentação muito simples e fácil de ler. Relatórios na palma da mão, ou seja, nós de alguma forma conseguimos ter no smartphone toda a informação sobre a ferida, a sua evolução e inclusive o produto, além de dar esta informação das feridas, permite ainda ter informações do processo clínico que possam ser relevantes para o acompanhamento destes casos, como por exemplo os diagnósticos do doente, a medicação que ele está a fazer e até uma pequena história clínica relevante está presente também no smartphone e pode estar na mão do profissional de saúde. Depois a própria geração de relatórios para mandar para as entidades, para internamentos de utentes e tudo mais, o programa gera todo esse tipo de informação. Relativamente à captação automática de imagens que falei ainda há pouco, e foi uma componente que foi desenvolvida com a Fraunhofer e que neste momento estamos ainda a melhorar esta componente, o que é que ele faz efetivamente? Ele consegue reconhecer, com base em algoritmos de inteligência artificial, permitem que o produto automaticamente detecte a ferida e faça a fotografia sem o utilizador ter que fazer o toque no ecrã do smartphone. E depois tem mais uma série de validações. Primeiro, segmenta e recorta a imagem para termos apenas aquilo que é essencial na imagem e não ocupar demasiado espaço na nossa cloud e, de alguma forma, aqui poupando recursos à própria instituição. Porque nós sabemos muito bem que qualquer smartphone hoje em dia tira imagens com dimensões muito grandes e que depois torna-se um problema o seu armazenamento. E aqui nós conseguimos garantir uma boa imagem com pouco espaço. Depois, além disso, ele consegue ainda garantir que a imagem está focada, ou seja, a aplicação vamos perceber que ela vai validar a imagem. Se a imagem não tiver a focagem suficiente, ele vai pedir ao enfermeiro para repetir a captação da imagem. Quando digo enfermeiro, o profissional de saúde que está a usar a aplicação. Depois tem aqui uma pequena demonstração, foi aqui o estudo que nós fizemos dos nossos clientes e a complexidade que era o seu processo de monitorização de feridas e foi nisso que nós nos focamos e que queríamos simplificar. Era este processo complexo que leva muitas das vezes os profissionais a não fazer a própria monitorização e deixar o registro por fazer, ou seja, a monitorização existe, claro, e o acompanhamento do caso, mas depois a evidência desse registro acaba por não ser feita. Então com o MPDS, de alguma forma, nós conseguimos simplificar o processo para algo deste género. Algo muito simples, que vamos já perceber como é que funciona e não há nada melhor do que depois vermos isto na própria aplicação. Depois temos aqui uma pequena descrição do que é o MPDS Second Opinion. O MPDS Second Opinion também vamos ver a aplicação. É algo muito simples, é uma aplicação tipo chat, que permite trocar mensagens entre profissionais.
mas trocar mensagens sempre focada no caso clínico, ou seja, eu tenho um caso de uma ferida, monitorizei, tenho uma dúvida relativamente ao tratamento e eu posso partilhar essa informação com colegas que estejam na rede da própria unidade. Quando eu falo colegas que estejam na rede da própria unidade, podem ser utilizadores internos, externos, é sempre uma decisão da instituição quem é que quer colocar na sua rede de contactos e com quem os profissionais possam trocar mensagens. Depois vamos perceber que este chat tem uma particularidade relativamente a qualquer outro chat, que é nós temos um relatório específico onde tem todas as fotografias, a evolução do caso e alguns dados relevantes do utente e também garantindo que os dados do utente não são partilhados para o exterior, quando apenas as informações relevantes para tipo de partida. E depois temos a nossa ferramenta mais recente, uma ferramenta que além de conseguir acompanhar o nosso MPDS Web, além de conseguir acompanhar a evolução da ferida e todos os relatórios, todo tipo de informação da ferida, hoje em dia é muito utilizado como ferramenta de dashboard para perceber uma série de indicadores que eu passo já aqui a demonstrar. Estes são alguns exemplos de indicadores que hoje a plataforma consegue dar aos nossos clientes e que são, como vocês sabem, melhor até do que eu, parâmetros de qualidade para a avaliação das próprias unidades. Quando estamos a falar de unidades de internamento, por exemplo, os tempos médios de prevalência das feridas, a percentagem de feridas geradas no internamento, tudo dados que eram bastante complicados de retirar dos softwares e com este simples registro nós agora conseguimos fazer isto tudo de forma automática no software. Perceber quais são os tratamentos mais utilizados, depois vamos ver outros na própria aplicação, como por exemplo tratamentos e monitorizações que estão em atraso. Há aqui uma série de indicadores que nós conseguimos gerar e outros mais que poderão ser gerados à medida do cliente no manuseamento desta plataforma. Aqui agora tentamos demonstrar também alguns números que nós já conseguimos com os clientes atuais que temos a utilizar o software, o MPDS. São números já bastante interessantes e que nos dão uma confiança muito grande que este produto tem tudo para vingar e ser reutilizado em N unidades. Nós temos vários modelos de implementação. Ia dar aqui alguns exemplos, como por exemplo as residências Montepio, por exemplo, que utilizam tanto em termos de ERP de lar como em termos de unidades de cuidados continuados em todo o país estão a utilizar a nossa plataforma. Por exemplo, a cooperativa Link que trabalha connosco e, por exemplo, que faz apoio domiciliário de paliativos. Temos mais recentemente, por exemplo, a SES de Odivelas com a sua equipa que faz cuidados continuados ao domicílio, também a utilizar a nossa plataforma para fazer monitorização de feridas. E temos exemplos como, por exemplo, a Fundação Aurélia Mário Diniz, que faz, por exemplo, no pós-cirúrgico também a monitorização das feridas, ou seja, já são aqui vários cenários de utilização diferenciados da nossa aplicação, seja no apoio domiciliário, seja no internamento, seja no pós-cirúrgico, uma solução que se adapta facilmente a este tipo de cenários e de realidades. Depois, outro estudo que fizemos, e aqui baseado em 2, 3 clientes com quem fizemos este estudo, que nos ajudou de alguma forma a perceber o tempo que é poupado e que ajuda de alguma forma a justificar o investimento numa plataforma deste género. Ou seja, nós tentamos demonstrar aqui de alguma forma que com este tipo de soluções os enfermeiros vão ter mais tempo para outro tipo de cuidados e com este tipo de soluções vão perder menos tempo a fazer os registros, que ocupa sempre uma boa parte do dia dos profissionais e de alguma forma também conseguimos motivar as equipas a conseguirem melhores resultados com este tipo de soluções, além de estarem sempre mais e melhor informados, porque cada vez que eu vou monitorizar uma ferida, vão perceber que eu tenho sempre acesso ao histórico e à informação que foi recolhida antes da monitorização que estão a fazer no momento. Pronto, então as vantagens competitivas desta solução, nós tentamos demonstrar aqui de alguma forma esse tipo de vantagem, a uniformização dos registros, acho que isso vão perceber que é mais evidente, a evolução constante do produto e vamos já mostrar também qual é o caminho que nós queremos para esta aplicação e que já estamos a trilhar esse caminho. A integração da nossa aplicação com outras soluções. A F3M desenhou esta solução para poder ser integrada com o sistema de gestão que existe nas vossas unidades. Não tem que ser o sistema da F3M, pode ser outro sistema qualquer de processo clínico que possa integrar com a nossa solução, porque achamos que faz todo sentido e esse é o caminho das soluções de saúde. O RGPD Compliance, isto teria que ser garantido, claro, a partilha de relatórios entre profissionais de saúde, a base científica do produto que está a crescer e que vai continuar a crescer e a captura automática de imagens, que é algo também que é uma mais-valia que o produto traz ao mercado.
Pronto, em termos de roadmap do produto, nós temos já em andamento um projeto em parceria com a Universidade Católica e com a Fraunhofer Portugal, é um consórcio, onde estamos a preparar o nosso produto para se tornar, de alguma forma, um dispositivo médico e uma ferramenta de apoio à decisão clínica. Nós, além da captação automática, vamos implementar sistemas que permitem, por exemplo, medir automático, dizer, por exemplo, todos as zonas de infecção da ferida, conseguir de alguma forma o questionário que vamos ver já a seguir ser preenchido de forma automática e depois com algoritmos de apoio à decisão ajudar o enfermeiro a encaminhá-lo no caminho certo e alertá-lo para caminhos que deve seguir no tratamento da própria ferida. Isto vai ser feito com o apoio destes dois parceiros, com o apoio dos clientes da F3M que irão participar neste projeto e que vão nos ajudar a desenhar uma base de dados que vai permitir construir estes algoritmos e automatizar todos estes processos na nossa aplicação. Outra vertente também aqui um bocadinho diferenciadora que vamos colocar neste produto é a própria avaliação do penso da ferida, em que vamos também tentar perceber se está na altura ou não de fazer a mudança do penso e alertar os enfermeiros para esse tipo de situações. Pronto. Depois temos outras soluções, mas aqui entra um bocadinho na linha das soluções mobile da F3M, que permita, por exemplo, aqui quando registro os consumos, dar baixa de estoque e, por exemplo, ter outras aplicações para medição de sinais vitais e outros. Ok, então agora vamos passar a ver o funcionamento da aplicação. Passamos esta primeira parte em que eu queria fazer um bocadinho um overview do projeto e quais são as grandes mais-valias da aplicação e agora eu vou partilhar a minha apresentação, mas aqui vamos ver a aplicação em funcionamento. Pronto, então, como eu dizia há pouco, eu agora estou a manusear o meu telemóvel, acho que conseguem ver aqui o meu telemóvel, e ao mesmo tempo que eu estou a manusear o meu telemóvel, estou a partilhar no ecrã para vocês conseguirem ver o meu telemóvel. Então, em termos de aplicação, o que é que nós temos aqui no nosso MPDS Wounds? Eu abri neste momento, posso demonstrar aqui as várias aplicações, o MPDS Wounds e o MPDS Second Opinion. Eu vou mudar aqui para o MPDS Wounds e eu já estou logado com a minha password de profissional de saúde. Então, a partir do momento que eu entro no MPDS, o que é que me apresenta? A mim apresenta-me logo quais são os casos que eu estou a monitorizar ou que estou a acompanhar na minha unidade, ou seja, todos aqueles que têm casos de ferida em aberto atualmente. Se nós repararmos, em cada um dos casos eu tenho a fotografia do utente, caso tenha foto carregada no seu processo clínico, o SMS, o quarto e a cama em que está internado, quem foi o profissional de saúde que fez a última monitorização, por exemplo, aqui nesta ferida traumática do José Silva, a última monitorização foi feita pela colega Susana Rodrigues, e depois sei que a próxima monitorização já deveria ter sido feita no dia 10 de 3 de 2021, daí aquela informação estar a vermelho. Aqui no meu caso provavelmente tem todos os utentes a vermelho, porque eu não tenho feito o acompanhamento correto, mas de qualquer das formas vamos ver aqui o caso de um utente. Eu selecionando o utente, eu também podia, por exemplo, se eu quisesse pesquisar um utente que não está a ser monitorizado para iniciar uma nova monitorização, e o sistema ia pesquisar na minha base de dados de processo clínico qual é o utente que eu quero acompanhar, e depois vamos perceber, se voltarmos aqui à minha lista de utentes, ao abrir aqui os detalhes, por exemplo, da Ana Paula, eu consigo ver os detalhes do utente, continuar a monitorizar a ferida que fiz da última vez ou acrescentar uma nova ferida. Eu vou começar por mostrar aqui os detalhes do utente, onde vamos perceber que isto é mais do que uma ferramenta de monitorização. Ou seja, além desta informação, eu tenho aqui os dados relevantes do utente, como a história clínica relevante. Por exemplo, este caso aqui não tem informação relevante carregada, mas tem medicação carregada, por exemplo, e pode ter também diagnósticos carregados. Isto depende tudo da informação que o processo clínico está a partilhar para dentro da aplicação. Posso ver a informação toda seguida, como posso ver os vários cartões com a informação. Depois, vamos então à questão das feridas. O sistema mostra-me aqui, por exemplo, as duas feridas que este utente tem aberto, eu consigo ver as feridas que tem à frente e atrás, e depois vai-me mostrar os dois cartões associados a cada uma das feridas. Vamos reparar que na primeira ferida eu tenho apenas uma fotografia de uma monitorização única e no segundo caso temos aqui um roll-up de uma série de fotografias, ou seja, várias monitorizações que já foram feitas ao longo do tempo. Agora, o que é que a aplicação me consegue dar? Eu consigo na própria ferida ver a sua localização, ou seja, e alguma observação que o colega esteja registado relativamente à localização. Consigo ver, por exemplo, um relatório da ferida, onde vou ter toda a informação detalhada e gráfica relativamente à informação da ferida. Tenho os dados do utente logo à cabeça também, posso ver todos os detalhes se pretender, as próprias fotografias, e se depois formos descendo, vamos verificar que tenho gráficos relativos à dimensão, e pedia para não repararem nos conteúdos que aqui tem, porque nenhum desses dados são dados reais,
mas dá para perceber que todos os parâmetros que eu vou medir e que sou capaz de medir na aplicação estão aqui disponíveis para serem avaliados e controlados pelos profissionais de saúde, ok? Assim como as observações e os tratamentos que foram aplicados. Depois, mantendo ainda aqui no quadro da própria ferida, eu posso pedir uma segunda opinião a partir daqui ou posso iniciar uma nova monitorização, ok? Quando eu inicio uma nova monitorização, o sistema dá-me sempre a hipótese de fazer uma monitorização com foto ou sem foto. Isto porque nem sempre é necessário fazer fotografia ou utilizar fotografia, ok? Então, o programa dá essa hipótese ao utilizador. Então, eu vou dizer que sim, voltar a aproximar aqui da ferida, ok? Ele vai fazer a segmentação automática, tira a foto, ok? E avança para o passo seguinte. Portanto, continuando aqui a monitorização, eu podia acrescentar mais fotografias de posições diferentes, de ângulos diferentes, se pretender, a esta ferida e depois avançar para a localização. Neste caso em concreto, o sistema já tem a localização, porque eu estou a acompanhar um caso, estou a acrescentar informação a esta monitorização, posso acrescentar notas se eu pretender e avançar para a caracterização da ferida. Depois, na caracterização, temos uma série de parâmetros, como, por exemplo, estava presente na admissão ou não, parâmetro importante para fazer estatística em termos de internamento. Por exemplo, por se tratar de uma úlcera de pressão, tem aqui a questão da categoria, a dimensão da ferida, ok? O programa permite registar aqui quais são as dimensões da ferida. Ele aqui, neste caso, já está a trazer informação das dimensões. Porquê? Porque já tem informação histórica, então eu posso apenas alterar se registar mudanças nessas dimensões, e por favor não reparem nos valores que estou aqui a colocar. Depois o programa também já traz carregado, por exemplo, aqui o chudado que eu já tinha posto na versão anterior, a quantidade, o cheiro, o tipo de cheiro, a dor, ok? E tem as duas escalas para a dor, o tipo de tecido predominante, a pele circundante, os bordos, os sinais inflamatórios, o tratamento que foi utilizado, e desculpem mais uma vez o tipo de informação que aqui está, que é apenas informação de demonstração. E depois, no próximo passo, o que é que eu posso fazer? Posso validar a informação que acabei de registar e, a seguir, vou dizer o quê? Vou decidir quando é que será a próxima monitorização, ou seja, quando é que faz sentido eu fazer esta próxima monitorização. Pode ser uma monitorização diária, pode ser uma monitorização quinzenal ou numa data específica que podemos selecionar. Eu vou pôr aqui quinzenal e submeter. A partir do momento que submeti, ok, a minha tarefa está terminada e eu fechei a monitorização da ferida. Se eu voltar aqui à ficha deste utente, por exemplo, posso voltar aqui aos detalhes deste utente, vamos verificar que além das fotos que tinha, temos aqui então um novo caso, uma nova foto. Outra coisa que podemos fazer, que falei há pouco, eu posso pedir uma opinião a um colega, ou seja, pegar aqui, carregar na segunda opinião e ele vai-me abrir outra aplicação, que é a tal aplicação de Second Opinion, que me vai permitir trocar informação com outro colega. A partir do momento que faz o login, que ele me apresenta os colegas com quem eu posso trocar mensagens. Eu abrindo aqui o caso, por exemplo, do meu colega Pedro Ferreira, com quem já mandei este caso, o sistema vai mostrar então aqui o sistema de chat normal, onde eu posso trocar informações com ele. Qual é a diferença deste chat? Que além da informação do chat, eu posso ainda ver o relatório da própria ferida. Isto é essencial, não para mim, mas principalmente para quem eu estou a perguntar e a trocar informações. O programa vai partilhar as imagens. Reparem que relativamente aos dados do utente que tem no cabeçalho, já não tem nome, não tem nada que identifique diretamente o utente, porque pode ser uma pessoa externa, mas tem na mesma as características da ferida e os últimos dados que foram lançados associados à ferida. Ok? E temos aqui toda esta informação partilhada. Depois, além desta informação, nós podemos ainda, claro, dar um caso como terminado, caso já tenha sido terminado, e podemos também iniciar novas feridas, ok? E o sistema vai perguntar qual é o tipo de ferida que quer fotografar e depois entrar dentro do mesmo processo, e aqui eu não vou repetir o processo, mas é exatamente a mesma coisa, ou seja, de uma forma bastante simples, nós conseguimos partilhar, monitorizar e consultar informação na mesma aplicação. Se por acaso eu for um enfermeiro que trabalha em N instituições que tenham o MPDS, eu posso também mudar de instituição a qualquer momento, ok? E trocar de instituição se for necessário. Pronto, e esta é a informação principal relativamente ao MPDS UNS e aquilo que tínhamos aqui para demonstrar hoje. Agora vamos ver a componente web, ou seja, tudo que eu acabei de fazer e que acabei de monitorizar, a partir do momento que eu o faço, ele está disponível para ser consultado também no MPDS Web. Então vamos aqui ao nosso MPDS Web
que está disponível também no nosso site. A partir do site da aplicação eu posso fazer o login, ok? E ele avança-me aqui então para o MPDS Web. Então, o que é que o sistema me dá mal eu entro no sistema? Ele entra no dashboard por defeito, onde dá algumas indicações a quem gera. Por exemplo, aqui eu estou na visão global, normalmente é para quem está mais na parte da gestão ou mesmo na gestão da própria informação. Ele diz os dados que o cliente está a utilizar na plataforma, quantos utilizadores adquiriu para a plataforma e percebe logo aqui os níveis de utilização da plataforma. Se ela está a ser usada, se não está a ser usada, se são a ter tiradas fotos, se há registros, se não há registros. Depois, o que é que a plataforma dá mais aos nossos utilizadores? Por exemplo, o número de utentes com feridas na admissão, para percebermos quantos é que são a ser admitidos neste tipo de situações. Informação importante, por exemplo, quando estamos a trabalhar em unidades de cuidados continuados. O tempo médio de prevalência das feridas, mínimo e máximo, perceber qual é que é o tempo de prevalência deste tipo de feridas por tipo de ferida. Os tratamentos mais utilizados, ok? Por tipo de ferida também. O número de utentes com ferida por cicatrizar. E aqui, por exemplo, este dashboard eu posso mostrar uma base de dados mais completa. Vamos mostrar aqui, por exemplo, esta que tem mais informação e que podemos perceber, por exemplo, número de utentes com alta com ferida por cicatrizar, por tipo de ferida, o número de feridas, percentagem de feridas geradas no internamento, também algo muito importante para a avaliação das unidades, percentagens de feridas por tipo, perceber quais são os mais comuns. Isto é a realidade dos nossos clientes, a grande maioria são claramente as úlceras de pressão. O tratamento realizado fora da data prevista, isto também para perceber a produção e o trabalho das equipas, se está a ser feito atempadamente ou não, ok? Se está a acontecer ou se não está a acontecer. O nível médio por tipo de ferida, o tipo de ferida por diagnóstico, ou seja, perceber qual é o diagnóstico mais comum para aquele tipo de ferida, pode ajudar também aqui na avaliação da informação. Depois temos aqui também por sexo e o número de tratamentos em atraso, ou seja, perceber também dentro daquilo que são as nossas equipas se realmente temos muitos tratamentos em atraso ou não temos tratamentos em atraso relativamente às feridas. Isto muitas das vezes dá para perceber se realmente o registro estão a ser feitos, se não estão a ser feitos. Voltando à mesma base de dados, à nossa base de dados de demonstração, nós conseguimos perceber e vamos acompanhar o mesmo caso que estávamos a ver há pouco, ou seja, eu consigo ainda, se voltar aqui à minha base de dados, ver a lista dos utentes que eu tenho com feridas em aberto, ok? E aqui eu posso ver em vários formatos, posso ver neste formato, perceber quando é que é a próxima intervenção, quando é que foi a última intervenção, ok? E posso ver também, por exemplo, em cartões, tal e qual como vejo na aplicação, o mesmo tipo de visão. Se eu entrar aqui na Ana Lopes, que estávamos a ver há pouco, eu tenho aqui exatamente os mesmos dados que tinha há pouco, consigo imprimir a ficha da Ana Lopes com os vários casos que ela tem neste momento a ser acompanhados e depois vamos perceber que aqui, em termos de monitorização, temos aqui várias informações, como as várias fotografias que estão associadas, ok? E eu posso maximizar estas imagens e perceber, comparar as várias imagens e perceber a evolução aqui no próprio ecrã, desde a mais recente para a mais antiga. Posso também, muitas vezes existe essa necessidade de fazer download da fotografia para enviar para fora da unidade, ok? O programa tem este tipo de funcionalidade também. E depois posso, claro, ver a caracterização que eu fiz. Ou seja, para cada caso de monitorização que eu fiz, por exemplo, alguma informação que eu, na minha monitorização, errei, falhei em algum ponto, eu posso editar essa informação e aqui na plataforma web posso corrigir alguma coisa que não ficou bem lançado, ok? E acertar a informação exatamente como faço na aplicação mobile. Esta informação do registro que foi feito é possível imprimir também, embora o objetivo deste tipo de aplicações é cada vez mais desmaterializar e acabar com a impressão de informação, mas muitas das vezes é necessário, por exemplo, enviar relatórios para fora das instituições. Então é possível também ver o relatório aqui online, perceber a evolução de cada um dos casos e é possível também imprimir a informação para um relatório com as imagens e com os gráficos associados. Okay? Este tipo de relatório normalmente demora mais alguns segundos, mas tem muita informação e muito detalhe, ou seja, tudo aquilo que nós temos na plataforma está aqui disponível e fácil de aceder. É possível também ter vários tipos de relatórios, aqui vamos ver o default, depois cada instituição muitas das vezes pede para colocar o seu logotipo, colocar as suas imagens, ou seja, o seu cabeçalho, informação com mais ou com menos detalhe, ok? Este é um exemplo de um relatório, ok? Mas podemos ter outro tipo de relatórios no sistema
Eu usei este dos gráficos, mas poderia ser, por exemplo, relativo às características que foram medidas ou até aos próprios detalhes do utente que aqui estão. Ok? Depois, é possível também, a partir da plataforma web, ver as próprias localizações, como temos aqui na imagem. É possível também nós, se tivermos numa base de dados, por exemplo, aqui estamos a falar de uma base de dados de um cliente F3M que está sincronizado com a nossa base de dados, ok? Então eu não consigo fazer manutenção e criação de fichas de utentes. Mas para instituições que, por exemplo, não têm uma base de dados de processo clínico, ou seja, só queiram utilizar o MPDS como única aplicação, tenha sempre a capacidade também de criar as fichas dos seus utentes diretamente na plataforma. Ou seja, a plataforma pode funcionar sem qualquer tipo de ligação e funcionar de forma independente. Então, cada utente que é criado tem aqui alguma informação clínica básica que é possível carregar na plataforma e depois estar disponível na app ao mesmo tempo. Ou seja, eu monitorizo e a partir daqui consigo ver todo o tipo de informação na plataforma. Pronto, e em termos de apresentação da solução, são estes os pontos e as características principais que nós queríamos apresentar da plataforma MPDS. Agradecer a todos o interesse e a participação e espero ter ido de encontro às vossas expectativas e mais uma vez dizer aquilo um bocadinho que o Eduardo disse, que estamos disponíveis para apresentar a aplicação e demonstrar num âmbito mais específico das vossas unidades e aproveitarem de alguma forma esta participação, porque temos aí uma campanha bastante interessante para as vossas instituições. Boa tarde a todos. Bem-ajam. Obrigado e boa tarde. Até à próxima.